Boa noite a todos vocês. Eu acredito que não só boa noite, bem-vindos à disciplina, mas bem-vindos ao curso, né? Alunos do primeiro período. Hoje é primeiro dia de aula ou vocês tiveram aula semana passada? Tivemos aula semana passada. Já teve, então? Isso, começou quarta-feira. Ah, sim, mas na quarta-feira foi só a apresentação do curso ou já teve aula normal? Teve apresentação do curso com o Jefferson e depois teve aula também. Tá, ótimo, muito bem. Então vocês já estão no ritmo. Muito bem, meus caros, eu vou me apresentar nessa aula de hoje. Eu vou me apresentar, vocês vão se apresentar, eu vou discutir sobre disciplina, mostrar para vocês como é que o Moodle está estruturado. Vocês já devem ter entrado no Moodle, afinal, se vocês chegaram até aqui, porque vocês passaram por ele, né? Então, eu preparei uma apresentação, que ela inclusive está lá no Moodle, na biblioteca do Moodle. Na primeira aula, vocês podem baixar a apresentação se quiserem. A apresentação está aqui e eu vou começar por ela, tá? Fundamentos de Web Design. Esse é o livro 00 porque é um livro que não conta, ele é só a apresentação do professor e a apresentação da disciplina, tá? O que a gente vai ver hoje? Vai ver mais coisa além disso, mas o que a gente vai ver hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre mim, vou me apresentar, já que vocês não me conhecem, falar um pouquinho sobre minha carreira profissional, quais as minhas qualificações e o que eu penso a respeito da atividade de ser professor. Depois vou apresentar a disciplina, os objetivos da bibliografia e o nosso cronograma para esse semestre. E para o final as referências, ou seja, os créditos, de onde eu tirei as informações que eu utilizei para montar esse material. De antemão, isso eu vou falar lá nos princípios, mas de antemão, eu queria pedir que vocês me interrompessem sempre que acharem necessário. Sempre que quiserem perguntar ou acrescentar alguma informação ao que eu estou falando, tá bom? Meu nome é Marco Maciel. Eu estou no IFTM desde quando ele não se chamava IFTM ainda, se chamava Cefet, mas eu sou, de certa forma, mais novo do que muitos que estão no IFTM, tá? Principalmente o pessoal dos campi agrícola, esses são bem mais antigos, afinal o IFTM, se a gente for contar a história dele todo, lá como Cefet, como escola agrícola, tem 60 anos, mais de 60 anos, né? Então, na última década, ou seja, nos últimos 10 anos, até o fim de 2019, eu trabalhei na parte administrativa. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que quando eu terminei o meu terceiro ano de Instituto Federal, eu fui chamado para trabalhar na parte administrativa, como diretor de campus. Eu já tinha trabalhado como coordenador de curso, coordenador de AD, outras coisas, mas a partir daí eu fiquei uma década inteira trabalhando na área administrativa, ou seja, eu não estava dando aula. E no final de 2019 eu voltei, aliás, no começo de 2020 eu voltei para a sala de aula, tá? E está sendo uma experiência muito boa, porque voltar a dar aula para mim é muito divertido. É o que eu sempre gostei de fazer. Não que eu não gostasse da parte administrativa, mas o que acontece é que você ser administrador de uma instituição inteira, como o Instituto Federal, é muita responsabilidade, você passa por muito estresse. Da aula, a responsabilidade também existe, mas o estresse é menor. Vocês têm que concordar comigo, né? Então, eu preparei um curso. A primeira vez que eu dei esse curso foi lá no primeiro semestre de 2020. Aí, já ministrei ele também no segundo semestre do ano passado, no primeiro desse ano. Então, essa já é a quarta vez. Então, eu já estou com um curso bem evoluído e consolidado a respeito de web design. Inclusive tem algum material que nem existe no projeto do curso que eu acrescentei, que é coisa mais nova. A questão de experiência do usuário, por exemplo, ela é uma coisa nova que não havia sido colocado no projeto do curso de vocês. E vocês vão começar vendo isso aqui comigo. Minha intenção sempre é ser o melhor professor que vocês já tiveram,
Eu sei que vocês devem ter tido excelentes professores, mas eu acho que eu tenho que sempre ter um objetivo desse, ser o melhor professor possível, tá? Senão eu não consigo fazer o meu trabalho no nível que eu gostaria. Bom, minha carreira profissional. Na década de 80, eu comecei como digitador de sistema bancário, enquanto eu fazia engenharia elétrica na UFO. E também era professor de cursinho na UFO quando eu fazia engenharia. Eu passei por várias engenharias porque eu não sabia exatamente o que eu queria quando eu fiz vestibular. Eu tinha só 17 anos e não tinha ideia do que eu gostaria de fazer na universidade. Tanto que eu passei em 3 vestibulares: nutrição, história e engenharia elétrica. E aí, descobri que eu não gostava de engenharia elétrica. Passei para engenharia eletrônica, depois passei para engenharia de computação, depois passei para ciência da computação, e no final ainda troquei de curso para processamento de dados. Então vocês podem ter uma ideia do tanto que eu estava indeciso. Mas de certa forma, o que aconteceu foi que eu fui afunilando o que eu realmente queria fazer. Ainda enquanto eu estava terminando meu curso, eu passei num concurso para programador trainee na empresa Codiub. Vocês devem conhecer a Codiub. Hoje ela é praticamente um departamento de informática da prefeitura. Mas na época ela era uma empresa de economia mista que atendia uma infinidade de clientes. Não só em Uberaba, mas fora de Uberaba também. Para vocês terem uma ideia, a prefeitura de Maceió era cliente do Codiub. E aí de lá eu passei para analista de sistemas. Eu fiquei na Codiub, acho que 3 anos no máximo. Enquanto eu estava lá ainda, eu passei para outro concurso da prefeitura para coordenador de curso técnico de informática numa escola chamada Santa Maria, que tem aqui em Uberaba. Fiquei 1 ano só nessa escola, porque eu fui chamado para ser professor da Uniub. Eu fiquei na Uniub mais ou menos uns 12 anos. E aí, eu saí da Codiub e montei uma empresa chamada Valim Software. A empresa ainda existe. Depois de 14 anos, eu acabei vendendo a empresa para os funcionários. E os funcionários todos, eles eram ex-alunos meus, que eu chamei para fazer estágio na empresa. Eles, de estagiários, passaram para funcionários, depois passaram para sócios. Durante um bom tempo, eles foram sócios, e aí eu vendi a empresa e eles ficaram como únicos sócios da empresa. Por que eu vendi a empresa? Porque eu resolvi ser só professor. Eu fui chamado para ser coordenador de curso na FASU, coordenador do curso de Sistemas de Informação, coordenador do curso de Licenciatura em Computação. Lá também fui coordenador de Educação à Distância e coordenador de Avaliação Institucional. Fiquei na FASU mais ou menos uns 6 anos, mais ou menos, e aí prestei concurso para o antigo Cefet, né? Já sabendo que ele ia se transformar em Instituto Federal e que ia passar a oferecer cursos superiores. Até então, o Cefet trabalhava só com cursos técnicos, e aí ele passou a Instituto Federal e foram criados vários cursos superiores. Eu saí da FASU para ir para o Instituto justamente para participar da construção desses cursos superiores. Mas aí eu acabei participando de muito mais coisa, porque nessa época o IFTM começou a construção do campus Ituiutaba e do campus Paracatu. Depois vieram patrocínio, Patos, Campina Verde, mas os campos Ituiutaba e Paracatu começaram a ser construídos e eu fui chamado para ser diretor do campus e trabalhar na construção do campus. E aí, fiquei 2 anos trabalhando na construção do campus. Literalmente a construção mesmo, acompanhando a obra. E aí a gente fez o primeiro grande concurso do campus. Entraram 60 servidores de uma vez nesse concurso. Fizemos os primeiros processos seletivos, fizemos uma licitação de 5 milhões de reais para mobiliar e equipar todo o campus. Participamos da inauguração, mas na semana da inauguração, eu já tinha sido convidado para trabalhar no Instituto Federal de Brasília. Por que no Instituto Federal de Brasília? Porque eu sou de Brasília. Eu vim para cá, para Uberlândia, fazer universidade na UFO, depois eu casei e vim para Uberaba, mas eu sou de Brasília, e nessa época aqui eu estava voltando para Brasília e fui trabalhar como assessor do reitor em Brasília.
Lá eu fui presidente de processo seletivo, chefe de gabinete, pró-reitor de desenvolvimento institucional, onde a gente também lá fez concursos enormes. Começamos e acompanhamos a construção de diversos campi lá em Brasília. Hoje o IFB, o Instituto Federal de Brasília, ele é maior do que o IFTM, mas ele começou do zero. Nessa época aqui ele não tinha campus nenhum. Mas aí eu senti vontade de voltar para cá. E aí eu voltei como diretor de ensino lá no campus Ituiutaba. Fiquei um tempo como diretor de ensino, depois passei para diretor-geral do campus novamente, fiquei 2 anos como diretor-geral do campus Ituiutaba de novo, e fui convidado para ser pró-reitor de administração no IFTM. E aí eu fiquei uns 5 anos, mais ou menos, como pró-reitor de administração. Por conta de ser pró-reitor de administração, eu fui convidado para assumir uma coordenação nacional do orçamento. O que é ser coordenador nacional do orçamento? É fazer todo o processo de cálculo para definir quanto de dinheiro vai para cada campus dos 616 campos que existem no Brasil todo. Isso foi muito interessante, me deu uma experiência gigantesca. Me fez, inclusive, como coordenador nacional, eu tinha que visitar os institutos. Então eu passei um bom tempo, acho que uns 2 anos, visitando tudo quanto é instituto no Brasil inteiro. São 42 institutos no Brasil todo. Eu deixei de visitar, acho que 4 estados só. Rondônia, Amapá, Tocantins e Piauí. Foram os únicos 4 lugares que eu não fui. Então foi bem interessante, não só como experiência sobre orçamento, sobre administração pública, mas também como turismo, né? Porque eu viajei pra caramba. O que eu tenho de qualificação? Eu sou graduado, então, em processamento de dados, que é a nomenclatura que se dava para o curso de ADS, ou seja, eu posso dizer que eu sou formado em ADS, como vocês serão daqui a 3 anos. Eu, depois que formei em processamento de dados, eu fiz uma especialização em análise de sistemas, uma especialização em desenvolvimento Java, uma especialização em educação à distância, uma especialização em administração pública, fiz mestrado em ciência da informação, fiz licenciatura em educação tecnológica, que eu terminei agora há pouco, mês passado, e estou terminando no ano que vem o meu doutorado em educação. Eu estou louco para terminar esse doutorado, primeiro porque eu não aguento mais falar em doutorado em educação. São muitos anos fazendo doutorado e cansa, vai dando uma canseira danada. E segundo que eu quero fazer mais um curso superior, eu quero terminar esse logo para poder começar outro. Eu provavelmente vou trabalhar eu quero fazer um curso de design ou arquitetura ou alguma coisa parecida nesse sentido. Princípios. Bom, tem alguns princípios que eu levo muito a sério e eu queria dividir com vocês. Primeiro, se vocês têm alguma dúvida ou alguma coisa a falar, vocês não podem deixar para depois. Vocês devem interromper a aula no momento que vocês acharem conveniente, na hora que vocês quiserem. Eu estou dizendo isso por quê? Porque é muito comum a gente deixar a pergunta para depois e depois esquecer da pergunta. E toda pergunta é importante, porque é ela que faz a gente aprender. Se a gente está sabendo fazer tudo e não tem dúvida nenhuma, a gente não está aprendendo, a gente está só repetindo o que a gente aprendeu. Tá? É através do erro e através das dúvidas que a gente aprende. Hoje em dia, como a gente tem tudo à mão, quer dizer, todo mundo tem o celular e você consegue acessar e tirar suas dúvidas no celular a qualquer momento, hoje em dia as pessoas meio que têm vergonha de perguntar as coisas. E a gente não pode ter vergonha de perguntar as coisas. Vocês têm que aproveitar o curso que vocês estão fazendo. Afinal de contas, eu não estudei um tanto de especialização, um tanto de coisa, para vocês não aproveitarem e perguntarem as coisas para mim. Vocês têm que aproveitar o tempo que a gente ficar junto para poder perguntar o que vocês puderem. Tá? Agora, nenhuma pergunta pode ficar sem resposta. Professor que não responde pergunta de aluno é porque não sabe ser professor ainda. Tá precisando aprender mais sobre ser professor, viu? E olha que eu ainda sou aluno, né? Eu faço doutorado. E de vez em quando eu encontro professores que não querem responder ao aluno. Eu acho isso um fim da picada. Isso não existe. Até porque o professor,
ele pode dizer que não sabe. Aliás, é melhor ele dizer que não sabe do que ele tentar enrolar e inventar uma resposta. Tá? É muito melhor você dizer que vai pesquisar aquilo e responder depois, com embasamento, né, do que você responder qualquer coisa. Melhor você dizer que não sabe e que vai pesquisar. Afinal de contas, a gente veio no mundo para aprender. Basicamente, a gente veio no mundo para aprender. Não há outra razão para a gente estar aqui. Então, eu também não sei tudo. Olha que surpresa. Quem diria, né? Bom, essas duas últimas são de ordem mais prática, mas são muito importantes porque eu conheço muita gente que não faz isso que eu vou falar agora. Primeiro, todo o resultado de avaliação pode ser questionado até o último dia de aula. Isso significa que, se você, no último dia de aula, lá no fim do semestre, resolver conversar comigo sobre algum trabalho que você recebeu nota baixa no começo do semestre, a gente vai discutir sem problema, tá? A qualquer momento, o aluno tem o direito de questionar qualquer resultado de avaliação. Ah, mas eu já fiz vista. Não tem isso, gente. Não tem essa história de depois que fez vista não pode mais questionar, tá? Tem muito professor de graduação que tem essa mania de falar que agora que vocês viram, vocês não podem mais questionar nada. Isso não existe, tá bom? E, finalmente, o resultado das avaliações deve ser entregue sempre na próxima aula. O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês vão fazer diversas avaliações ao longo do semestre, diversas atividades práticas que servem como avaliação. Essas atividades práticas, elas servem primeiro para vocês exercitarem os conceitos que a gente está discutindo. Segundo, para vocês perceberem se vocês estão entendendo aquilo que está sendo discutido, se vocês estão ficando para trás ou estão adiantados. Essa percepção de que vocês estão bem ou se estão precisando de estudar mais ou estudar menos, isso daí, ela vem justamente do resultado da avaliação. É através da nota que eu vou dando para vocês que vocês vão tendo feedback para saber se vocês estão melhorando, se estão piorando, se estão igual, entendeu? Agora, se eu deixar para dar tudo quanto é nota na última semana de aula, que feedback que vocês estão tendo? Nenhum, não é isso? Vocês precisam do feedback para irem corrigindo a rota de vocês. A disciplina, então, se chama Fundamentos de Web Design. O que a gente vai ver? Quais os objetivos dessa disciplina? A gente vai conhecer a história e as tecnologias de internet. Isso, na verdade, eu passo batido porque história e tecnologia de internet, hoje em dia, não é uma coisa que a gente necessariamente precisa falar. Mas a gente vai passar isso de forma bem tranquila. Depois, elaboração de layout web a partir de uma ferramenta gráfica de edição de imagens. Isso a gente vai ver, mas mais para o meio do curso, não é agora. A gente vai ver alguma coisa a respeito de protótipo, de prototipação de sites no começo. Mas depois a gente vai falar sobre frameworks mais para frente. A gente vai fazer a construção de layout web por meio de linguagem HTML e CSS. Isso sim é o núcleo, tá? É o núcleo do curso. Mas antes da gente chegar a partir para elaborar layout web com HTML e CSS, antes a gente vai aprender uma coisa chamada UX, experiência do usuário. A acessibilidade tem a ver com o UX também. Então a gente vai, pelo menos uma aula, a gente vai falar sobre acessibilidade de páginas web. Nesse desenho de fundo aqui, que não é um desenho, é uma foto, né? Tem um livrinho aqui sobre JavaScript, eu já vou adiantando. Vocês podem ver que aqui não fala de JavaScript. Por quê? Porque o objetivo dessa primeira disciplina é trabalhar só páginas estáticas. A gente não vai ver JavaScript agora. Vocês vão ter uma disciplina logo em seguida para trabalhar com JavaScript. Geralmente me perguntam isso. A duração do curso são 30 horas, que são transformadas em 40 aulas, tá? 30 horas, 40 aulas. Quais os objetivos? E aqui a gente tem os objetivos da disciplina. Vocês podem observar que aqui nos objetivos, na verdade, o que a gente tem são os conteúdos que a gente vai ver. Então, interface de ferramenta, barra de ferramenta, formato de arquivo, sintaxe básica de HTML, HTML5, CSS, propriedades de estilo, e etc.
Então, esses são os objetivos da disciplina. A bibliografia, nós temos aqui 4 cursos, 4 livros. O primeiro ele não tem na biblioteca ainda. Esse livro é o livro que eu uso para passar as informações. Mas a gente tem na biblioteca esses 3 aqui que são mais importantes. HTML5, CSS3 e esse livrinho HTML mais CSS, que é muito bom. Todos esses 3 tem na biblioteca, viu? Vamos discutir um pouquinho sobre esse cronograma. A gente vai começar em agosto e terminar em dezembro. A aula de hoje, 9/8, a gente tem o livro 00. Hoje a gente já vai fazer uma atividade prática. Toda aula tem atividade prática. Tá? E aí, na aula que vem, já começamos no livro 1, o que é experiência do usuário. Depois, o livro 2, estratégias para o X. Depois, usabilidade com o X. E depois, acessibilidade. Então, observem que no primeiro mês a gente vai ver só a parte mais teórica do que é design de interface. Tá? A partir de setembro a gente começa a brincar com HTML. Mas antes disso, vocês vão fazer para mim um termo de abertura do projeto. O que é termo de abertura do projeto? A gente vai, ao longo do curso, desenvolver uma página web. E essa página web é um projeto. Vocês vão, então, desenvolver um termo de abertura de projeto, e aí eu vou explicar para vocês o que tem nele. Nesse livro 5 a gente explica direitinho qual que é o conteúdo que tem nesse termo de abertura do projeto, para vocês iniciarem esse projeto, que é um trabalho que vai ser apresentado lá no final, no dia 13/12, apresentação final, aqui, ó, apresentação final do site das atividades práticas. A partir da aula do livro 6, do dia 20/9, a gente começa a desenvolver o site. Então, tudo que a gente for aprendendo, ó, conceitos de HTML, conceitos de CSS, a gente vai aplicar nesse nosso site que a gente vai desenvolver. Então, ó, no dia 4/10, a gente vai ver listas no HTML. E aí vocês vão desenvolver listas na página que vocês estão desenvolvendo. Depois, navegação de novo, formatação de caixas, página com caixas, e assim por diante. No dia 27/10, eu vou apresentar para vocês um site chamado Replit, que auxilia a gente a trabalhar com páginas estáticas, dinâmicas também. É um framework bem básico, tá? Novembro a gente já vai entrar na parte mais avançada, então a gente pode entender setembro como básico, outubro como intermediário e novembro como avançado. E aí a gente vai trabalhar formulário avançado, conteúdo externo, pseudo-elementos, elementos que têm a ver com animação, opacidade, sombra, para finalmente em dezembro, a gente ver nosso último livro, que é o livro 16, que é formatação para celular. E a atividade 17 vai ser justamente você adaptar o site de vocês para celular. Na aula seguinte, no dia 13, vocês vão fazer a apresentação final do site, que vale 20 pontos. Observem que se vocês fizerem todos os trabalhos anteriores e conseguirem pontuação, uma boa pontuação, vocês têm condições de chegar aqui no dia 13/12 já com 80 pontos. Então vocês podem, aqui no final, optarem por apresentar ou não. É claro que para vocês chegarem aqui no final, para poderem optar por apresentar ou não, vocês têm que ter feito todas as atividades práticas anteriores. Porque se vocês não fizerem as atividades práticas anteriores, vocês necessariamente vão precisar desses 20 pontos aqui. E aí vocês vão precisar fazer e apresentar no final do semestre. Tá certo? Termina então aqui, deixa eu ver, cronograma. No cronograma eu termino a apresentação da disciplina. Aí volto para vocês para perguntar o que vocês acharam disso até o momento, da disciplina. Muito bacana, assim, o roteiro, o cronograma, assim, bem por etapas, né, para ficar bem mais tranquilo. Bem didático. Isso, bem didático mesmo. E só uma pergunta, assim, aleatória. Qual plataforma que vai ser usada para desenvolvendo o desenvolvimento do HTML, CSS? Tem alguma plataforma específica?
é um editor de texto. Não, entendi. Não, eu falo porque eu já tenho alguma noção de HTML e CSS, eu uso o VS Code. Ah, legal. Não, eu estou brincando com você. Não é um editor de texto básico, não. Tá? A gente não vai usar o Notepad. A gente vai usar o Sublime. Você já ouviu falar do Sublime? Não. O Sublime é um editor de código, tá? Uhum. Não é editor de texto, é editor de código. Então, ele... Como é que eu vou explicar para você? Ele, de certa forma, ele vai marcando com cores, ele informa, ele preenche. Quando você esquece de fechar a tag, ele fecha para você. Então, é um editor mais inteligente do que um editor de texto. Entendeu? É estilo VS Code mesmo. VS Code, beleza. Então, o que mais? Você tem o João Pedro e a Lidirene estão ansiosos para aprender UX, muito bem. A gente vai ver alguns frameworks? Por enquanto, não. Como a disciplina é só página estática, eu não vou ter necessidade. Mas essa discussão a respeito de frameworks é uma discussão que está ocorrendo agora no curso. A necessidade da gente implementar mais disciplinas com o uso de frameworks, tá, Pedro? Então, vocês que estão chegando agora vão ter a vantagem de poder usar. Se você quiser usar na apresentação final, pode, com certeza. É uma coisa que eu preciso explicar para vocês, que é o seguinte: eu certamente vou ter aqui alunos que estão chegando que ainda não tiveram experiência nenhuma com web design. Por exemplo, eu queria que alguém aqui falasse aqui no chat que não viu HTML ainda, não sabe o que é HTML. Eu tenho certeza que vai ter alguém aqui que vai dizer que nunca mexeu com HTML. Achei Gustavo, legal. O Arthur também. Então, agora, eu vou encontrar pessoas aqui que já trabalham com framework, inclusive. O Heber também ainda não mexeu com HTML. Então, eu vou pedir para aqueles que já trabalham com HTML, talvez eu tenha aqui pessoas que trabalham até profissionalmente, né? Que já montam página mesmo. Nem das outras matérias, basicamente, estou perdido, não tenho esperança de aprender. Ah, tá. Mas tem esperança de aprender bastante. Não se preocupe, Arthur. Os nossos alunos que estão saindo do curso estão saindo empregados. Isso daí não é exagero, tá? Não se preocupe que você vai chegar lá. Bom, é o seguinte, gente. Para aqueles que já têm algum conhecimento profissional, que já trabalham com isso, eu queria pedir que vocês tivessem paciência. Porque essa disciplina ela é de fundamentos e ela é básica mesmo. Então, não é que vocês não vão aprender nada. Isso não existe. A gente sempre aprende alguma coisa. Mesmo que vocês já tenham mexido com HTML e com CSS durante muito tempo, eu tenho certeza que alguma coisinha aqui vocês vão aprender também, tá? Mas observem, a disciplina ela é bem básica, tá? Então ela é bem voltada para quem eu montei a disciplina de forma que eu vou começar bem do comecinho para pegar aquelas pessoas que realmente não conhecem nada. Tá? Essa é a ideia, tá? Então, Arthur, fica bem tranquilo que a disciplina é feita para você, para quem está chegando agora sem conhecimento nenhum. Fique bem tranquilo. Eu até particularmente assim, como eu fiz o curso de JavaScript, né? Sim. Aí, querendo ou não, casou junto com HTML e CSS. Então, por isso que eu tenho um pouco de conhecimento no HTML. Claro. Para chegar no JavaScript, você já passou pelos dois, né? Isso. E assim, até uma plataforma que eu usei para poder fazer o curso, o pessoal aí que não tem alguma noção, até chama Curso em Vídeo, tem no YouTube, tem o site mesmo lá, que é o professor Gustavo Guanabara. Tem os cursos lá de HTML5 e CSS3. Para quem quiser ter uma experiência, assim, uma didática diferente também, eu aconselho dar uma olhada lá, que é bacana. Bom demais. Hoje em dia a gente tem vantagem de ter cursos em vídeo para quase tudo, né? A gente tem curso em vídeo para quase tudo, então facilita muito. Agora, vocês têm curso em vídeo da minha disciplina também. Eu tava olhando aqui, eu tava olhando aqui pelo Ava aqui, tem alguns vídeos que você já deixou na plataforma também. Todas as aulas, da primeira à última aula do semestre passado, todas elas foram gravadas e editadas e elas estão à disposição de vocês, tá?
Eu vou falar sobre isso agora mesmo, isso agora mesmo quando eu for mostrar o Moodle. Mas deixa eu falar a sua pergunta do Lucas aqui. A parte de JavaScript ficou para o segundo período? Olha, eu não sei exatamente onde é que vocês vão ver JavaScript. Eu imagino que é no próximo período sim, Lucas. Mas não é nesse aqui, tá? Nesse aqui não. Curso em vídeo é maravilhoso, me ajudou demais no começo. Muito bem, muito bem. Bom, eu queria ver agora se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês aqui. Mostrei o cronograma. Bom, eu tenho aqui ainda as referências de onde eu tirei essas informações. Primeiro, do projeto pedagógico do curso, tá? Esse PDF aqui, se vocês clicarem nele, vocês acessam diretamente o site com o projeto pedagógico, o PDF. O calendário acadêmico também, eu usei para poder montar o cronograma nosso. E o meu currículo, de onde eu tirei as informações a meu respeito. Bom, além disso, as ferramentas que eu costumo utilizar, ou que um dia eu pretendo utilizar, tá? Tem algumas aqui que eu não utilizo ainda, mas eu não deixo de fazer propaganda delas. Primeiro, o Pexels, que é o site de onde eu tiro as imagens que eu utilizo. Por quê? Porque o Pexels é um site com imagens gratuitas. O Scribus é um software de editoração de material gráfico, ou seja, um editor de texto mais avançado, gratuito, e eu utilizo para poder montar minhas apostilas. O Inkscape ele serve para poder trabalhar com imagem vetorial. O Krita serve para trabalhar com desenho. Todas essas ferramentas que vocês estão vendo aqui são gratuitas e open source. O Synfig é para fazer animação, mas eu ainda não tive tempo de me aprofundar, eu fico só brincando com ele. Muita vontade de trabalhar com ele, mas ainda não tive tempo de mexer com ele. Um dia eu vou mexer. O Audacity serve para poder trabalhar com arquivo de áudio. Eu sugiro que vocês não baixem a versão 3 para frente, porque ela está sendo essa versão 3 ponto alguma coisa para frente está sendo acusada de pegar dados do usuário, tá? Então eu trabalho com a 2 ponto alguma coisa. O Kdenlive eu uso para edição de vídeo. E o Blender é o meu sonho aprender a trabalhar com o Blender. Ele trabalha com animação 2D e 3D, mas eu não consigo nem abrir o Blender nesse meu computador aqui, porque ele é antigo. Apesar de ser um bom computador, ele é um computador já meio defasado. Quando eu abro o Blender, a máquina trava. É uma vergonha. Bom, e aí terminei a apostilinha. Tem uma disciplina chamada Script para Web. Vamos aprofundar em JavaScript nessa disciplina, né? Ótimo, isso. Tem alguns cursos no Udemy também. Quem quiser aproveitar hoje, está em promoção. Tem curso, custo-benefício bem acessível. Também possui certificado. Muito bem. Digo mais, Pedro. O meu curso aqui tem um custo-benefício maravilhoso. E ele também dá um certificado. Já utilizou o Figma? Eu já comecei a mexer no Figma, mas não tive tempo de mexer mais. Eu precisava mexer mais com o Figma, mas não cheguei a mexer muito com ele, não. É uma boa pedida aprender um pouquinho mais de Figma. Deixa eu anotar isso aqui, inclusive, porque já não é a primeira vez que eu me deparo com essa informação. O problema é o seguinte, todo o meu tempo, eu estou muito dedicado a terminar o meu doutorado, sabe? Então, nos últimos 3 anos, a prioridade sempre é o doutorado. Todas as ferramentas que você mencionou, iremos utilizar no curso? Não! Eu só estou apresentando essas ferramentas para vocês saberem as ferramentas que eu utilizo, para vocês conhecerem as ferramentas que eu utilizo. O que a gente vai utilizar aqui é o Sublime Text, que é um editor de código, e mais para frente a gente vai usar um frameworkzinho básico chamado de Replit, tá? Essas outras ferramentas é só para vocês conhecerem o que eu utilizo mesmo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o Moodle. Vocês observem que vocês já têm aqui à disposição de vocês todas as abas de todas as aulas, da primeira à última aula, tá? Elas já estão aqui programadas até a última aula, ó. 13/12, 20/12. Aqui já é aula de recuperação para quem não conseguiu passar, né? 13/12 é a aula de apresentação final.
Vamos voltar para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, 9/8, apresentação do professor da disciplina. A pontuação de hoje, 4 pontos, 2 aulas e a entrega do trabalho da atividade prática que vai ser feita hoje, dia 15/8 à meia-noite. Por que dia 15/8? 15/8 é domingo à meia-noite. Aí na segunda de manhã eu corrijo os trabalhos e quando chegar à noite você já tem o trabalho corrigido. Tá? Aqui, ó, aqui é o endereço para a nossa aula, né? O endereço do Moodle. E você vai clicar aqui para poder participar. E tem essa frase: se você não pôde assistir a aula, assista por aqui. O que acontece? Esse espaço aqui é o lugar onde eu vou colocar o vídeo desta aula que eu estou gravando. Enquanto não tiver o vídeo da aula que eu estou gravando, você vai poder assistir o vídeo da aula do semestre passado, que é esse daqui, ó. A aula de 3 de março desse ano é justamente a aula que a gente está tendo hoje. Observem que sempre tem a aula do ano passado antes de ter a aula atual. Assim que eu colocar a aula atual, esse daqui some. Eu substituo a aula do ano anterior pela aula atual. E qual vai ser a atividade de hoje? A apresentação do aluno. Vocês vão se apresentar. Então, as perguntas são essas daqui. Está dizendo aqui que deverá contar com uma foto. Isso daí não precisa não, tá, gente? Pode deixar para lá esse negócio de foto. Mas vocês têm que fazer um texto para poder responder essas perguntas aqui. Esse texto pode ser feito do jeito que vocês quiserem, no Word, no Excel, no PowerPoint, o que vocês quiserem. E vocês vão responder essas perguntas que estão aqui. Depois eu vou falar mais sobre essas perguntas. Agora, uma coisa importante, e isso vale para todas as atividades que vocês fizerem ao longo do semestre inteiro. Vocês têm o prazo para entregar isso até 15/8, meia-noite. Mas vocês vão poder continuar entregando depois, se precisar, tá? Se vocês quiserem deixar para entregar trabalho lá na última semana de aula, não tem problema. O Moodle vai estar aberto para vocês entregarem. Não tem problema nenhum. Vocês podem deixar para entregar bem mais para frente. A única questão é que, para cada trabalho em atraso, vocês abrem mão de um ponto. Então, por exemplo, essa apresentação do aluno vale 4 pontos. Se vocês deixarem para entregar depois do dia 15 de agosto, ela só vai valer 3 pontos. Estão entendendo? Vocês não são impedidos de entregar nada depois do prazo. Vocês só vai valer 1 ponto a menos. E para finalizar, aqui a gente ainda tem a biblioteca. Toda aula tem uma bibliotecazinha. Esse PDF que está aqui é justamente o documento PDF que eu acabei de apresentar para vocês. Tá? Aí, então, a gente sempre vai ter isso. Um quadro com as informações da aula daquela semana, o link para a aula online, a atividade prática da disciplina e a biblioteca. Lembrando uma coisa importante, eu não sei se os outros professores fazem desse jeito. Para vocês terem a presença na minha aula, vocês têm que entregar a atividade prática. Entenderam? Vocês só vão ter a presença na minha disciplina, nessa aula especificamente aqui, quando vocês entregarem a atividade prática. Enquanto não entregarem, vocês estão com falta. Ah, mas quer dizer que se eu tiver lá daqui a 2 meses, eu entregar essa atividade prática 1 aqui, você vai botar presente para mim? Vou, é isso mesmo. A falta é vinculada ao trabalho que você entregou. Voltando para cá para ver se tem mais algum comentário. Os trabalhos valem frequência também, exatamente. Trabalho e frequência andam junto. Principalmente agora nessa fase em que eu não posso exigir que vocês estejam todos aqui. Como a gente está trabalhando no formato EAD, o EAD ele tem que pressupor 2 coisas. Na educação à distância, você tem que romper as 2 barreiras, a do tempo e a do espaço.
A gente está rompendo a barreira do espaço, fazendo uma aula dessa forma aqui que a gente está fazendo. Ou seja, cada um está num espaço diferente, num local diferente, mas está todo mundo junto. Rompemos a barreira do espaço. Agora, para romper a barreira do tempo no EAD, você tem que fazer com que o curso ele seja flexível e o aluno, ou seja, vocês, tenham a possibilidade de acompanhar o curso dentro das suas possibilidades. Então, é por isso que as aulas elas são gravadas e ficam à disposição de vocês. Se vocês não podem estar aqui durante a aula, amanhã, depois de amanhã, no sábado, vocês vão poder assistir a aula, ter toda a orientação necessária, o conteúdo que está nessa aula, e depois fazer a atividade prática. Pronto, vocês têm a presença na aula. Muito bem. Vocês vão perceber que eu sou meio preocupado e desesperado, porque quando ninguém pergunta nada, eu fico na dúvida se todo mundo entendeu ou se ninguém entendeu nada. Então, ou às vezes eu até checo se eu não perdi a conexão. Se ninguém está me respondendo, perguntando nada, porque a minha conexão caiu. Mas isso daí vai acontecer o tempo todo. Agora, a gente está trabalhando com educação à distância por uma questão de força maior, tá? É provável que durante esse semestre a gente inicie um movimento de volta às atividades presenciais. É isso que está se desenhando pela administração do campus. Eu tenho uma série de restrições em relação a essa volta presencial durante uma pandemia. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho as minhas restrições e o meu entendimento de que tem muitos alunos que não conseguem se ambientar e trabalharem bem à distância. A distância não é necessariamente para todo mundo. Tem gente que não consegue aprender se não sentar do lado do professor e conversar com ele. Isso é normal, tá? Ninguém é obrigado a saber. Não é porque vocês nasceram nesse século que vocês todos estão preparados para trabalhar com EAD, né? Então, no mês que vem deve começar uma movimentação para que aqueles que estejam interessados possam frequentar as aulas presencialmente. E aí a gente vai ver direitinho como é que vai ser essa questão. Está sendo montado toda uma infraestrutura na escola, de forma que, ao mesmo tempo que eu dei aula presencial para aqueles alunos que irão até lá assistir a aula, eu possa também me comunicar com aqueles que estão no Moodle, aliás, no Meet aqui, né? O que vocês acham disso? Só falar mais um pouquinho. A minha restrição em relação a essa história de voltar para o presencial é muito simples. Eu já estou vacinado, pelo menos com a primeira dose. E vou ser vacinado com a segunda agora, no mês que vem. Agora, de vocês, tem alguém aqui que já se vacinou? Olha, o Lucas já se vacinou. Eu também já vacinei a primeira dose. Ah, legal. A Lady Irene já 2 doses. Muito bem. Agora, tem gente que ainda não tomou vacina. Eu acredito que isso até final de agosto parece que vai ser resolvido, né? Mas assim, vai estar todo mundo com a primeira dose ainda. A vacina ela faz efeito depois de 15 dias. Então eu acho que a gente ainda vai ter durante um bom tempo alguns alunos que não se vacinaram de jeito nenhum. E isso é perigoso, tá? A esses é interessante que continuem trabalhando à distância. Já aqueles que tomaram pelo menos a primeira dose e já se passou 15 dias, esses já têm uma garantia de que, no mínimo, não vão ter um caso grave de Covid. Isso quer dizer que você vai ter um caso leve e aí tem o outro lado da moeda. Qual que é o outro lado da moeda? A Lady Irene aqui me diz que tomou as 2 doses. A Lady Irene, ela pode, por exemplo, ter uma Covid tão leve que ela não vai nem perceber. E aí ela vai toda feliz para a aula presencial sem ter sintoma nenhum. Sabe o que vai acontecer? Ela vai correr o risco de passar para os outros. Percebam como que é complicada a situação?
Então, é aquilo. A gente vai voltar para o presencial, isso é importante, a gente voltar para o presencial, mas a gente tem que voltar com muito cuidado, muito cuidado. Nada de máscara de pano, viu? Máscara de pano, depois de um ano um ano e meio de pandemia, não é mais adequado, não é mais aceitável. Ah, mas máscara de pano é tão baratinha. Eu sei, mas não segura a onda da variante Delta não, gente. Tá? Tem que ser N95. Eu tenho uma caixa aqui de N95, cheinha. Já estou me preparando para essas aulas presenciais. Então, o curso ele realmente é um curso EAD no conceito certo do EAD. Você pode trabalhar no seu tempo. Se o seu tempo é sentar e fazer todo o curso num fim de semana, você pode. Se o seu tempo é parar um pouquinho e começar a trabalhar com essas atividades práticas daqui a um mês só, você também vai poder. Você só vai ter a limitação de perder um ponto para cada trabalho. E por que eu estou tirando um ponto para cada trabalho? Para poder, de certa forma, recompensar aqueles que seguem o cronograma certinho. Porque se eu deixar livre, conceitualmente, totalmente livre, como o EAD prega, pode acontecer uma coisa que já aconteceu comigo no semestre passado. Uma menina, ela fez exatamente isso. Uma aluna minha, ela pegou um fim de semana para fazer 6 meses de curso. Eu não acho adequado, mas foi o que ela quis fazer. E ela fez, ela deu conta. Apesar de, conceitualmente, o EAD estar correto, eu não acho que seria justo com aqueles que seguiram o curso direitinho, entregaram suas atividades no prazo e etc. Bom, meio incoerente isso que eu falei, mas é assim mesmo. Atividade prática número 1, para aqueles que não estão aqui, essas pessoas vão ter que elaborar um documento respondendo as perguntas que estão lá no Moodle. Para vocês que estão aqui e não quiserem elaborar documento nenhum, eu deixo aberto a partir de agora para responderem essas perguntas para mim aqui ao vivo. Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, se a Larissa quiser abrir para mim o microfone dela e, se possível, a câmera, né? Porque ficar conversando com essas fotos de vocês paradas aqui é muito chato. Se vocês puderem conversar comigo agora e responder as perguntas, vai ser muito interessante. Primeiro, para que vocês se conheçam entre si. E segundo, a Larissa conversando comigo agora, ela não precisa entregar a atividade prática número 1. Ela já está com os 4 pontos garantidos. Eu já vou anotar o nome dela aqui e já vou dar a pontuação dela agora. E aí eu pergunto, quem se habilita a me responder umas perguntinhas? Opa, vamos lá, ué. Opa, Gustavo Neves. Gustavo Naves. Essa também. Tá, joia. Bom, eu vou começar com o Gustavo. Cadê o Gustavo? Tá aí. Tô aqui. Gustavo. Então me diz, Gustavo, quem é você? Eu sou o Gustavo Naves, sou nascido aqui em Uberaba mesmo. Eu tenho 25 anos e sou graduado em Engenharia Elétrica pela UFTM. Opa, legal. Muito bom. Muito bom mesmo. E pela UF? UFTM, isso. Certo. Muito bom. Muito bom. Como que você chegou nesse curso? Eu acho que foi a vontade de tentar me achar, porque acabei fazendo engenharia elétrica, embora eu sempre fui curioso, achei legal de ir até o final do curso, mas depois que comecei a trabalhar, eu percebi que eu não estava no lugar certo. E aí, nessa tentativa de me descobrir, me encontrar, eu acho que programação é uma coisa que, embora eu não domine ainda, sempre que alguma coisa, ela tá no meio, então... Legal, legal. Na verdade, tô tendo um flashback aqui com a sua história. Você trabalhou com você fez o curso na ênfase da eletrotécnica? O nosso curso, na verdade, ele é generalista, né? Nosso CRA, qualquer área a gente pode assinar, só que a parte mais é de potência, que eles dão um pouquinho de ênfase, mas assim, a gente está sem ser especialista em nenhum. Meu trabalho hoje em dia é com eletrotécnica e sistema solar. Ah, legal, sistema solar. Nossa Senhora.
Muito bom. E aí eu pergunto, por que você está fazendo o curso? Você falou que você acha que, de certa forma, você vai se encontrar mais no curso da área de computação, de informática, né? Exatamente. Tem... E o que você sabe que você acha que vai contribuir nessa disciplina de fundamentos de web design? Você já tem algum conhecimento prévio? De programação eu tenho um pouco de noção, né? Na graduação a gente aprendeu C, embora eu não lembro muita coisa, mas a lógica de programação já tem. Mas, assim, a parte de ter experiência, de já ter passado por uma graduação, tudo, eu acho que isso contribui muito para a cabeça. Já tá focada mais em aprender para ser bom e estar pronto para o mercado, né? Já sabe como é que funciona a vida. Sim, a linguagem C é a linguagem preferida do pessoal da engenharia. É isso mesmo. E o que você vai fazer depois de terminar o curso? Quais são os seus planos? É meio difícil falar agora, mas eu tenho vontade de um dia trabalhar em área de startup, essas coisas assim do tipo. Então, a minha cabeça por hora é ir no setor assim, mais disruptivo. Na área de desenvolvimento. Desenvolvimento. Eu gosto muito. Entendido. Blockchain, essas coisas me chamam muita atenção. Então, é uma coisa que por hora faz sentido para mim. Perfeito, Gustavo. Vou passar para o Arthur agora. Arthur, quem que é você? Qual deles? O Arthur Montes. Bom, meu nome é Arthur, eu tenho 28 anos, eu sou formado em Direito pela Uniub. Durante algum tempo eu resolvi estudar para concursos, prestei alguns concursos e não deu certo. E durante nesses concursos, nas matérias de informática, eu sempre esbarrava em alguns concursos até com como é que fala? Mais exigentes, como o da Polícia Federal, que tinha Python. Eu acho que eles queriam pessoas da TI, não pessoas... Mas o cargo não era para TI e tinha Python? Era agente da Polícia Federal. Caramba! E durante algum tempo eu fiquei nesse mundo dos concursos, acabei me desanimando, e tem alguns amigos que são da área, né, de programação, um dos meus melhores amigos, e comecei a me interessar mais e mais pelo assunto. Eu sempre gostei, porém era mais como um hobby, não como algo profissional. E de tanto falarem na minha cabeça, não, faz, eu resolvi, depois de muito tempo sem estudar, resolvi me inscrever e estou aqui. Muito bom. Então você já disse como que você chegou aqui. E você está fazendo esse curso porque você realmente quer entrar na área, ser um profissional da área de TI. Esse meu amigo que me influenciou, ele trabalha com Salesforce. E o Salesforce ele tem uma linguagem que chama Apex, que é uma mistura de Java com HTML. E eu comecei a estudar o Salesforce por conta que o Trailhead, que é a plataforma deles de ensino, é muito dinâmica e eu acabei gostando demais. Só que na hora que chegou os módulos da linguagem deles, o Apex, eu era uma pessoa totalmente crua, não tinha conhecimento, então eu conheço muito pouco e o que me instigou a entrar no curso foi isso. Mas você já tem, então, posso dizer que você já tem alguma experiência com desenvolvimento, né? Sim. Certo, perfeito, muito bom. E aí, HTML, CSS? HTML e Java. Tá, CSS você não chegou a mexer? Não. Mas tá. ainda assim o HTML e o Java é muito básico mesmo, coisa muito básica. Sim, mas você está falando de Java ou JavaScript? JavaScript. Sim, porque Java é outra coisa, né? JavaScript não, eu falei errado, é JavaScript mesmo. Tranquilo. Bom, e terminando o curso, você tem algum plano já? Objetivo ou é só se tornar um profissional da área?
Então, eu já estou trabalhando em algumas certificações de Salesforce. Já participei de como fala? Algumas seleções. Só que para melhorar o meu currículo. Certo. Não faz sentido eu concorrer às vagas com o diploma de direito, mesmo tendo conhecimento. Entendi. Quer dizer, de certa forma você está fazendo um curso que é a base, que é o curso de ADS, mas já está trabalhando com outras tecnologias, aprendendo outras tecnologias para melhorar o currículo. Exato. Muito bem. Essa preocupação sua de ter um currículo reforçado ela é muito importante. Todos aqui devem prestar atenção nisso que ele está fazendo, viu? Como o Gustavo já disse, essa também está sendo a minha segunda formação. A gente já sabe como é que é o mundo lá fora, muito competitivo e a gente tem que estar sempre buscando mais. Muito bem. Obrigado, Arthur. Vou pegar o Matheus Ferreira agora. Matheus? Opa! Quem é você? Vou abrir na câmera aqui. Você é de Uberaba também? Isso, sou de Uberaba aqui mesmo. Tenho 26 anos. Estou na minha terceira graduação, tenho 2 na área de educação física, uma em licenciatura e a outra bacharel. Fora o curso técnico em eletrônica, curso na área da elétrica, né? De automotiva, industrial. Eu resolvi fazer muita questão desse curso. Já era um curso que eu tinha curiosidade e vontade de fazer, mas não a nível como profissional para trabalhar muito na área, mas a nível de hobby mesmo. Eu sou uma pessoa muito eclética e curiosa. Então, por isso que assim, tive algumas influências do amigo meu que tá no segundo período hoje do curso ADS. E ele falou, não, entra. Eu falei, vamos tentar. Tentei no primeiro semestre, mas já tinha passado o período de vagas sobressalentes, né? Aí de lá para cá eu comecei a estudar por conta. Aí onde que eu fiz curso de lógica de programação e fiz o curso de JavaScript, né? Querendo ou não, acaba trabalhando um pouco com CSS e HTML. Sim. E então, assim, para mim foi muito bacana. Então eu falei, já comecei a virar a chave, virar o foco também. Então já aprendi comecei algumas outras tecnologias, né? Comecei a fazer o curso de C. Eu tinha visto muito básico no meu curso meu curso técnico. Então tinha muita coisa que eu já nem lembrava mais. E aí eu comecei a fazer de novo. Aí eu fiz até pela outra plataforma do próprio professor Gustavo Guanabara, o Estudonauta. Então, assim, para mim, muito bacana, assim, a didática do curso. Então, acho que eu resolvi fazer realmente, assim, para complementar alguma coisa no meu currículo em si. E, assim, eu tenho vontade muito em ser desenvolvedor na parte de software, né? E eu tenho uma curiosidade muito grande em inteligência artificial. Ah, sim. Eu não sei se há uma disciplina específica de inteligência artificial no ADS. Na ciência da computação eu tenho certeza. Mas no ADS deve ter alguma coisa. Bom, você então já tem conhecimento de HTML e CSS, né? Você já pode contribuir com a gente com esse conhecimento. Sim. E também você falou que aprendeu C também, né? Isso, tô fazendo um curso até da outra plataforma de C também. Tá certo. E você pretende trabalhar na área de desenvolvimento? Isso. Muito bem. Beleza, Matheus. Você fez educação física aqui em Uberaba mesmo? Sim, eu fiz uma pela Unopar, foi AD, depois eu fiz a complementação, né? Que como eu já tinha o diploma de licenciatura, sim. Aí eu só incrementei com bacharel pela Uniaselv. Todas as duas em AD. Tem presencial, né? Então, beleza. A AD para mim já tá bem mais tranquilo. Muito bem. Então você já está acostumado a fazer curso EAD, né? Já. Mas infelizmente ou felizmente esse EAD ele tende a acabar. Voltar a se encontrar presencialmente. Presencial é bacana. Eu já tinha começado um outro curso de educação física na época, mas depois eu precisei trancar muito por questão financeira, que apertou para mim, eu precisava trabalhar e não tinha horário. Aí eu tranquei o curso, o primeiro curso que eu tinha feito, comecei na verdade, ele era presencial.
Então, no começo, assim, sair do presencial pro EAD, você sente muito, assim, a dinâmica da forma que é o curso. E agora eu acho que eu vou sentir também essa situação na hora que voltar pro presencial, né? Você vai ter a opção de continuar no EAD. Pelo menos esse semestre sim. Agora, pelo que a dinâmica que o Jefferson tinha falado na semana passada, que a tendência é que em fevereiro volte tudo presencial. É bem capaz, bem capaz. Obrigado, Matheus. Valeu. De nada. Arthur Guimarães, na ordem do chat aqui. Oi. Tudo bom, Arthur? Tudo bom. Quem é você, Arthur? Eu sou o Arthur, eu tenho 24 anos, eu tenho uma filha de 9 meses, moro aqui em Uberlândia. Ah, você mora em Uberlândia. Moro em Uberlândia. Legal. E como que você chegou até aqui? Eu tinha começado a fazer uma faculdade lá na PUC Minas, só que eu fiz só 15 dias. Aí eu tinha feito o Enem em 2016, eu vi uma propaganda falando sobre o curso, resolvi clicar e deu certo. Coloquei a nota do Enem lá e passei. Muito bem. Você está em Uberlândia. Qual que é o seu objetivo? Como é que você vai fazer para fazer esse curso presencialmente? Eu já tô vendo uns apartamentos de aluguel aí, para precisar. Legal. Eu, de 9 meses, eu tenho uma neta, tá? Você tem uma filha, eu tenho uma neta. Muito bem. Essa idade é muito boa, viu? Aproveita porque passa rápido demais. Criança alegra demais a casa da gente, não é uma benção mesmo. É muito bom, é muito bom. E por que você está fazendo o curso? Assim, eu trabalho como analista de sistema. Eu levei 2 anos para subir de cargo e eu acho que se eu tivesse assim, um pouco mais de conhecimento, eu conseguiria reduzir, né, esse tempo para conseguir um objetivo melhor ou até mesmo mudar de emprego, né, conseguir uma coisa melhor para mim. Entendo. E você trabalha como analista de sistemas numa empresa aí em Uberlândia? Aqui em Uberlândia, só que por conta da pandemia a gente está 100% remoto. Ah, sim. Tá todo mundo trabalhando fazendo teletrabalho, né? Muito bem, muito bem. Então, você, como analista de sistema, então você já tem algum conhecimento da área de montagem de página, HTML, CSS? Eu não tenho conhecimento nenhum. A única coisa que eu faço lá no meu serviço que às vezes pode contribuir é mexer dentro de um banco de dados, mas mesmo assim eu não sei montar um do zero, não. O seu conhecimento é mais prático, então. É mais prático. Tudo bem. E aí, quando você pretende terminar o curso, continuar na área como analista de sistemas? Continuar, exatamente. Beleza. Perfeito, Arthur. Anotei aqui já. Tá ótimo. Então, espero que no ano que vem você já esteja por aqui. Minha meta é terminar o curso o mais rápido possível. Nas nossas turmas aparece gente do Brasil inteiro, viu? Tem gente do Brasil todinho. Bahia, Nordeste, gente de tudo quanto é lado. É interessante. Bom, vamos ver aqui na ordem aqui. Rafael. Cadê o Rafael? Estou aqui. E aí, Rafael? Quem é você, Rafael? Sou o Rafael, tenho 19 anos. Sou daqui de Uberaba mesmo. No momento eu estou cursando técnico em informática pela UFTM, no Ceforce. Sim. Eu cheguei pelo curso por um amigo meu que já cursa. Ele, apesar dele ter trancado, era para ele estar no 4º período, mas ele trancou nessa pandemia. Certo. Eu tenho um breve conhecimento sobre HTML e CSS que vi no curso, mas coisa bem básica mesmo. Ok. Minha intenção com o curso é estar desenvolvendo pesquisa no futuro, tá fazendo possivelmente uma pós-graduação e atuar como pesquisador. Beleza. Muito bem. Então você já tem algum conhecimento, você está fazendo o curso técnico, né? Sim.
E pesquisador, no caso, pesquisador acaba virando professor. A sua Sim, ideia é sim. ser professor, então. Sim, por tabela. Muito bem, muito bem. Perfeito, Rafael. Esse aqui de Uberaba mesmo. Ok. Próximo aqui, Arthur. Já foi. João Pedro? Cadê o João Pedro? Tá aqui. Alô, E aí, João Pedro, quem que é você, João Pedro? eu sou o João Pedro, eu tenho 22 anos, eu sou daqui de Uberaba mesmo. Eu já tenho uma formação também, formado pelo IF. Eu fiz tecnólogo em alimentos lá no campus Uberaba. Ah, que legal. Muito bom. Aí agora eu tô procurando novos ares, né? Porque até empregos nessa área é muito mais fácil do que de tecnólogo em alimentos. Aí por isso que eu vim tentar. Mas se você juntar as duas graduações, dá um profissional interessante, né? Alguém que sabe de tecnologia, de TI, e alguém que sabe de tecnologia de alimentos. Uhum. Eu vi até que eles estão começando a usar o blockchain para fazer coisas no agronegócio. Eu achei isso bem interessante. Pois é. Então você vai ter o conhecimento dos dois mundos, né? Uhum. Então, o que você pretende fazer? Por que você está fazendo o curso? Quais são os seus planos? Meu plano é, primeiramente, me formar, né? E achar um emprego na área, porque eu gosto da parte criativa que tem no desenvolvimento. Igual, por exemplo, no web design, que eu posso criar meu próprio design, sabe? Eu gosto dessa liberdade criativa, assim, que tem na área. Certo, entendi. E eu me interesso muito por tecnologias em geral. Você vai perceber que no desenvolvimento de página web tem muita regra. Na verdade, esse primeiro mês, o que eu vou mostrar para vocês é que tem uma infinidade de regras que vocês podem seguir. Mas isso de forma nenhuma tira de vocês a possibilidade de vocês serem criativos, tá? É apenas como é que eu vou dizer? Vocês podem ser criativos sabendo que existem regras. Por exemplo, eu quero fazer uma página com fundo preto e letra vermelha. Se a sua criatividade exige que aquilo ali, aquele projeto seja daquele jeito, tudo bem. Você só precisa ter uma noção de que o contraste não vai ficar bom. Não vai ser todo mundo que vai conseguir ler. Você está me entendendo? Tô entendendo. Então existem limites, mas a criatividade existe até para quebrar esses limites. Muito bem. E na hora que terminar o curso, você pretende? Eu pretendo achar emprego em alguma grande empresa mesmo. Certo. Da área de alimentos ou da área de TI? Ou tanto faz? Por enquanto, minha preferência está na área de TI. Tá. E você já tem algum conhecimento de HTML, CSS? Eu tenho básico porque eu já fiz alguns cursos livres na internet também. Ah, bom. Muito bem. Muito bom. Obrigado, João. Obrigado. Vamos ver aqui. Gabriel. Opa, boa noite. Meu nome é Gabriel, tenho 21 anos, sou aqui de Ribeirão Preto. Tá em Ribeirão. Eu fiz mais ou menos igual ao senhor em questão das faculdades. Primeiro, eu fiz, em 2019, eu entrei no IFSP de Catanduva. Sim. Em análise e desenvolvimento de sistemas, não me dei bem muito com a cidade. Daí surgiu uma oportunidade para eu vir para Uberaba fazer engenharia da computação. Fiz o primeiro, segundo período. Deu pandemia, eu tive que voltar para cá, para Ribeirão. Arrumei um estágio na área de desenvolvimento, de back-end com .NET. Continuei fazendo curso e estagiando. Deu quarto período, apareceu a oportunidade de eu ser efetivado e como eu estava me comunicando melhor na parte de desenvolvimento, pensei em passar para a DS. Você acabou focando naquilo que você está gostando de trabalhar, né? Eu pensei, por que não? Aí eu entrei no processo para vir para a DS, acabei que passei e tô aqui de novo na DS. Agora hoje eu sou desenvolvedor .NET Backend Trainee.
teletrabalho. Isso. Não, os dois. 30% do escritório, né? Sim. Muito bem. Aí temos um profissional da área já trabalhando aqui com a gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Aqui você estava fazendo a ciência da computação. Estava fazendo engenharia da computação. Engenharia de computação no IF. Isso, de Uberaba. Ah, tá. O curso que é de manhã e de tarde. Sim. Aí agora você pode trabalhar de dia e fazer o curso à noite. Sim. Muito melhor, né? Demais. Muito bom. Aqui, ó. Então, não vou nem perguntar se você sabe HTML e CSS. Sei, mas não me aprofundei, assim, né? Porque como meu estágio é mais focado em back-end, acabei que não aprofundei tanto. Ah, legal. Você já tem o conhecimento do back-end na prática, agora você vai saber a teoria do front-end, né? Sim. Tá, para quem não está entendendo o que a gente está falando, front e back, tá? Front-end é a frente, é a página que você vê. Back-end é o desenvolvimento por trás, é o acesso ao banco, tá certo? É a necessidade de cuidar dos servidores que estão provendo as páginas da internet. Então existe o front-end e o back-end. Quando a gente fala que a pessoa trabalha em todas as áreas, costuma-se dizer que ele é um desenvolvedor full stack. Ou seja, que ele trabalha tanto com back-end como front-end. Tá? Bom, já sei quem você é, como você chegou até aqui, por que você está fazendo o curso, como que você vai contribuir, principalmente com o conhecimento que você tem de back-end. Isso. Estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser saber mais da área, se aprofundar. E como é que vai ser na hora que você tiver que vir para cá? Não, eu já morava aí, né? Sim. Como fazia engenharia, eu acabava que ficava mais aí do que aqui em Ribeirão. Então, para voltar não vai ser tão difícil assim, já que eu tenho os contatos, o pessoal, amigo meu já mora aí, então é mais simples. Perfeito. Muito bem, muito bem, muito bem. Gabriel, obrigado, Gabriel. Pai. Leidirene, finalmente uma moça para falar comigo. Cadê a Leidirene? Oiê! O seu microfone está mutado. Não, você tem que desmutar o microfone lá no Meet. É a primeira bolinha lá embaixo. O microfone dela não está funcionando. Bom, ela vai voltar, né? Voltou. Agora está funcionando. Perfeito. Deve ter travado, que nem acontece comigo de vez em quando. Eu estou dando aula, eu tenho que sair. A página. Ah, sim, a página, né? Isso. Muito bem, Leidirene. Quem é você, Leidirene? Meu nome é Leidirene, eu vou fazer 22 anos nesse mês. Eu trabalho como técnica de enfermagem. Eu me interessei pela área porque eu já me interessava muito por design. Depois eu fiquei sabendo mais sobre a profissão de UI UX, que eu achei assim, um mundo fantástico, muito interessante. Foi o que mais me motivou a estar entrando no curso mesmo. Porque certo. Design e tecnologia, eu acredito que a gente pode fazer muita coisa mesmo para o mundo. E eu vou parar aqui por conta disso mesmo. Certo, você desenha, Leidirene? Então, eu desenho um pouco, eu preciso ainda me aperfeiçoar algumas habilidades na questão de ilustração e desenho. Sei. Eu tenho muito interesse, principalmente nas ilustrações. Muito bem. Você vai ter algumas disciplinas, como eu estava falando agora, que tem muito de back-end. O que eu quero dizer back-end? Que não tem a ver com nada visual.
Mas isso daí vai te dar muito mais conhecimento para você fazer, como é que eu vou dizer? Para você conseguir produzir coisas que sejam mais eficientes, e a sua preocupação com design vai se juntar a isso, você vai ter o back-end poderoso com um front-end bonito, vamos dizer assim. Essa é a ideia. A ideia é formar um profissional aqui que consiga trabalhar dos dois lados, entendeu? Uhum. É o tipo de profissional que eu quero me tornar mesmo. Eu não quero ser uma profissional só que faz coisas bonitas, estéticas. Eu quero ser eficaz nos aplicativos, nos sites, em todo tipo de programa, mas eu quero me preocupar com a experiência do usuário, sim. Eu quero que as coisas que eu consiga fazer tenham um flow que, por mais simples que possa ser no início, que tenha alguma lógica, que o usuário ele vai se sentir acolhido naquilo. Eu quero ser. E respondendo já a pergunta, eu quero, até hoje, eu penso que após a graduação eu quero ser uma profissional de UI UX mesmo. Ah, legal. Bom, você vai ver o básico do UX que você precisa aprender na minha disciplina. Aí depois você vai aprender a parte de tornar a página dinâmica nas outras disciplinas. Você está em Uberaba? Isso, eu sou de Uberaba, moro aqui e estou trabalhando manhã e tarde, e à noite eu estou na graduação. Beleza. Você está trabalhando com enfermagem? Sim, eu sou técnica de enfermagem. Eu não estou mais na linha de frente, mas eu estou agora na clínica, numa clínica da Unimed, que para mim é muito mais tranquilo. Ah, claro. Aliás, qualquer coisa é mais tranquilo do que estar na linha de frente, né, Leidira? Olha, uma realidade bem avassaladora, viu? É verdade, nossa senhora. Mas está passando, né? Está passando. Tá passando. Por isso que você já se vacinou com as 2 doses, né? Isso, foi por isso que eu já estou vacinada com as 2 doses. Legal, muito bom. Beleza, Leidirene, e você já falou tudo que estava aqui. Seu conhecimento de HTML e CSS? Não tem. O único conhecimento, assim, que talvez vai ser utilizável e bom, é realmente essa questão do design, que é diagramação, teoria das cores, contraste, que nem você comentou. Sim. Eu tenho uma base nisso, mas de programação, não. Tá ótimo. Muito bom, Leidirene. Você vai se divertir muito fazendo o curso, viu? Eu imagino. Muito bom. Seja bem-vinda. E agora, Rafael, eu acho que eu já falei com o Rafael. Muito bem, fechou todo mundo aqui. Meus queridos, sejam bem-vindos. Saibam o seguinte, que é nesse primeiro semestre que vocês vão perceber se vocês realmente estão no curso que vocês querem fazer ou não. Então, sejam persistentes. Ah, Rafael Gonzaga. Peraí. Rafael Gonzaga. Vai, Rafael. Quem é você, Rafael? Ah, Weber. Boa noite, meu nome é Rafael, tenho 27 anos, eu sou aqui de Uberaba mesmo. Antes de chegar aqui no curso, eu fazia psicologia, fiz 4 anos de psicologia, estava para fazer a parte de estágio, né, terminar o estágio curricular básico, só que nesse processo eu percebi que não era aquilo que eu queria. E como eu me interessava mais pela tecnologia, eu comecei a buscar informação sobre como entrar na área. E como tem muita informação na internet sobre como entrar, então eu fui pesquisando e comecei a estudar a parte de tecnologia. Então a galera sempre falava de HTML, de CSS, eu fui pesquisar, o que é isso aí, negócio de HTML. Um mês e meio depois eu estou fazendo alguns cursos e já estou da parte de HTML, estudei CSS, estudei também Bootstrap e agora estou me aprofundando em JavaScript. Muito bom. Nesse meio tempo
abriu o processo seletivo aqui na IFTM. Aí, então eu entrei, fiz o processo e aqui estou. Muito bem, muito bem. E a sua ideia, então, agora é se tornar um profissional de TI. Você não quer mais trabalhar com psicologia. Isso, eu acho que me encontrei muito mais nessa área de tecnologia, né? Principalmente nessa área de front-end. Meus planos é tornar um desenvolvedor. Ainda não tive contato com o back-end, mas pretendo ter contato para saber como que é as outras áreas da... Sim, essa parte de back-end você vai ver muito aqui no curso. Inclusive tem disciplina para você configurar e instalar servidor de internet, instalar toda a parte de infraestrutura do back-end. Então não se preocupe que isso daí tem tudo no curso. Por enquanto a minha disciplina vai ser mais do que você já viu, tá? Então eu peço para você e para os outros terem paciência, Rafael, por conta da disciplina ser uma disciplina muito introdutória. Mas é importante que ela seja introdutória e seja passo a passo para que a gente possa trazer e resgatar aqueles que ainda não viram HTML nem CSS nem um pouquinho, tá bom? Mas é muito bom você já ter visto um pouquinho dessa disciplina, disso daí em outros cursos, né? Sobre a disciplina, já vi algumas partes, né? Mas tem a parte de UX que eu ainda não vi. Então acho que vai agregar bastante. Beleza, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos aqui. Stephanie! Cadê a Stephanie? Oi, boa noite. Boa noite, Stephanie. Boa noite. Meu nome é Stephanie, eu tenho 25 anos, eu sou daqui de Uberaba mesmo, e eu achei engraçado, que não sei se eu entendi muito bem, mas acho que o professor também chegou a cursar História, né? Eu fiz vestibular para História, para Nutrição. Eu passei em História, sou formada em História, aqui na UFTM mesmo. Legal. E muita gente vai achar engraçado que agora eu tô aqui, né? 2 cursos completamente diferentes. Não, mas isso é riquíssimo. Isso é riquíssimo. Você juntar 2 mundos, 2 ciências completamente diferentes, forma um profissional diferenciado. Forma um profissional que tem a capacidade de transitar. Isso é muito importante. Eu espero mesmo. E aí eu decidi começar esse curso no momento que eu estava escrevendo a minha pesquisa de mestrado, né? Ela seria na parte de educação e tecnologia, e eu ia submeter ele aqui para o IFTM mesmo. Seria um mestrado em educação, isso. Sei. E aí seria educação e tecnologia, e aí no momento que eu estava escrevendo, eu fiquei um pouco desanimada, porque acho que é do conhecimento de todo mundo que o mercado em educação não tá bem cruel com a gente, principalmente na hora de fazer um mestrado e tal. E aí eu decidi deixar de lado o mestrado e procurar uma área mais focada só em tecnologia mesmo. E aí eu tenho alguns amigos que são programadores já, e aí eles falaram para eu me apresentaram assim uns cursos, né, tipo Udemy, curso em vídeo, e aí eu dei uma olhada, fiquei interessada e decidi começar uma graduação. Mas a olhada que eu dei nos cursos foi assim bem superficial mesmo. Sim. E aí é isso. Muito bom, muito bom. E agora, não se preocupe com essa questão de como é que eu vou dizer para você, esse seu desânimo com essa questão de pesquisa, mestrado, ser professor. Você tem que entender uma coisa, tudo passa, tá? Então essas trevas que nós estamos vivendo vai passar também. Não se preocupe. Eu espero. Ou passa ou eu vou mudar para o Uruguai. Porque aqui realmente tá difícil. Então, aí eu busco essa recolocação, né, no mercado de trabalho. E aí é isso, eu acredito que eu ter formado em uma licenciatura em primeiro lugar, porque a educação ainda é uma área que eu tenho interesse, então eu acredito que ao final do curso seja uma possibilidade a área de pesquisa ainda.
docência, pesquisa, enfim. Eu acho que é isso. Beleza, então você é daquelas que vai começar do zero mesmo. Você nunca ouviu falar de HTML. Não, sim, do zero praticamente, mas eu já ouvi falar assim, eu terminei o curso em vídeo, mas assim, eu não tive tempo ainda de fazer nada prático, de colocar em prática, então eu sei assim, o básico só na teoria. Tá ótimo. Obrigado, Stephanie. Por nada, obrigado. Eber, cadê o Eber? Opa, boa noite. Boa noite, Eber. Quem é você? Beleza. Meu nome é Eber, eu tenho 29 anos. Em maio eu havia começado o curso de EDS na Estácio, EAD, só que não me adaptei muito bem com o curso lá, que é mais só PDF, algumas aulas gravadas, não tinha essa interação que a gente está tendo aqui agora. Lá eu cheguei a ver a introdução de redes e a arquitetura e organização de computadores, bem introdução mesmo. HTML eu já vi superficialmente, não conheço praticamente nada. E você é de Uberaba? Sou de Uberaba mesmo. Qual que é as outras perguntas mesmo? Como que você chegou até aqui no IFTM? Então, eu prestei o Enem no início do ano, né? Só que para iniciar no início do curso, no primeiro semestre, tinha que ser a nota do ano retrasado, porque devido à pandemia ano passado não teve o Enem. Aí abriu agora no meio do ano, fiz a inscrição e, por vontade de Deus, estamos aqui agora. Muito bem. O que eu desejo mais aprofundar depois é na questão de análise de dados, né? E talvez até na questão de segurança digital, mas também me interesso muito pela parte de desenvolvimento. Segurança digital é uma área que está crescendo muito, principalmente pela lei de segurança de dados que aconteceu agora, né? Isso. E agora que tudo sendo digital, tanto banco, transação, documentação também passando tudo por digital, acho que essa área vai crescer bastante no futuro. Vai, com certeza vai crescer. E o conhecimento que você vai ter, principalmente nas disciplinas da área de redes, de montagem de servidores, esse tipo de coisa, vai te dar o conhecimento para você ir para essa área aí, tá? Bacana. Quer dizer, você não vai muito para a área de desenvolvimento, você vai mais para a área de back-end mesmo. Sim, a que eu tenho mais interesse seria na parte de back-end, sim. Estruturação de servidor, tanto agora na nuvem, né? Tudo servidores na nuvem, tá tendo bastante, acho que tá tendo bastante área nesse campo aí também. Muito bom, Heber. Muito bom. E você conhece HTML e CSS? Bem superficialmente. Tinha iniciado um curso de introdução ao desenvolvimento web, mas vi só algumas horas, então não me atrevo a falar que eu sei alguma coisa, não. Tá, joia. Beleza. Obrigado, Heber. João Paulo. Opa, boa noite. Boa noite. Quem é você, João Paulo? Eu sou João Paulo, tenho 24 anos. Eu sou de Araxá, mas moro em Uberaba, tem 5 anos. Eu comecei fazendo Química na UFTM, licenciatura em Química. Certo. Daí eu mudei para Engenharia Química, depois de 1 ano. Aí eu mudei para Engenharia de Produção, para me encontrar. Aí, dentro do curso, eu fui vendo mais da área da programação, que era uma área que eu gostava mais. Eu sempre gostei muito dessa área, desde mais novo. E aí eu tive contato com Python, programação em C e HTML e JavaScript. Então eu tenho uma pequena base no nível básico. E foi por isso. Aí eu decidi entrar na DS. Eu já tenho um amigo que é formado e ele me conta da experiência profissional dele e tudo mais. E eu me interessei muito na área. Muito bom. E então você já tem um conhecimento, mas não de HTML e CSS, na área de design de páginas. Eu tenho um pouco, básico, que eu fiz por curso em videoaula. E o que você pretende fazer depois que formar? Eu quero primeiro conhecer todas as áreas e saber em qual que eu vou me desenvolver melhor para o mercado.
qual que eu vou conseguir trabalhar melhor. Ao longo do curso você vai descobrir qual que você quer. Agora, uma coisa é certeza, química nunca mais. Não, jamais. Ok. Beleza, João Paulo, obrigado. Obrigado. Larissa. Olá, quem é você, Larissa? Noite. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Que bom. Eu sou a Larissa, eu tenho 25 anos. Eu sou natural daqui de Uberaba mesmo. Eu sou formada em licenciatura em Geografia, mas mais ou menos em novembro do ano passado eu resolvi fazer a transição de carreira. Os meus motivos mais ou menos os motivos da Stephanie, é um pouco de desânimo com a área, desvalorização também. E depois que eu me formei, eu tentei arrumar emprego na área, mas não consegui. Aí foi batendo um certo desespero também, um desânimo, que precisando de dinheiro e tudo. Aí eu comecei a fazer a transição de carreira, foi assim, primeiramente por motivos assim, financeiros. Hoje em dia eu amo, eu adoro, principalmente que eu agora sou desenvolvedora back-end e esses primeiros contatos com tecnologia foi iniciativas voltadas para ensinar mulheres tecnologia. Então, o primeiro curso que eu fiz foi pela Programaria, não sei se alguém conhece. Isso, é Programaria. Aí eu fiz, lá eu vi um pouquinho de JavaScript, um pouco de CSS, HTML, sim, mas bem básico mesmo. Sei. Eu desenvolvi alguns projetos, mas projetos bem simples, nada muito sofisticado. E em fevereiro desse ano, eu passei no curso da Reprograma, que é também outra iniciativa para mulheres, que foi um bootcamp intensivo. Aí foi onde que eu aprendi o back-end, então eu trabalho com a linguagem JavaScript também, mas eu uso Node.js e atualmente eu só trabalho com o banco de dados Mongo, mas eu estou em processo de mais aprendizado, aprendendo um pouco mais de arquitetura, testes. Eu sei um pouquinho de Python, eu pretendo aprender mobile também, um pouco de Flutter. E por causa de alguns projetos sociais que eu quero fazer, eu quero focar no uso de aplicativos. Legal demais. Então temos uma outra pessoa que já está na área, já é profissional da área, né? Assim, sim, por enquanto eu não estou empregada assim, em nenhuma empresa. Tudo que eu faço assim, é pessoal mesmo. Sei, projeto pessoal por enquanto. Isso. Muito legal, gostei. Mas você tem pela sua trajetória, dá para perceber que você vai trabalhar com o setor de organização social, umas coisas assim, né? Assim, no momento agora eu pretendo assim, arrumar emprego e alguma empresa que me pague bem, primeiramente. Sim. Mas eu quero. Sim, mas eu quero não esquecer dos meus projetos sociais, que eu cheguei aqui, aprendi tecnologia por causa de projetos sociais. Sim. E eu quero continuar isso de alguma forma, seja iniciativa para mulheres, iniciativa para pessoas pretas também. Eu quero agradecer de uma certa forma o conhecimento que eu adquiri nessas iniciativas sociais. Legal, muito bom, muito bom. E aí, a gente não pode esquecer que o IFTM como um todo, ele também é uma iniciativa social. Se vocês pararem para pensar, toda essa infraestrutura que existe, com todos esses professores que vocês vão ter, com mestrado, com doutorado, todos aqueles laboratórios que estão lá, são pagos pela gente, né? Pelos nossos impostos. Então, o IFTM não deixa de ser uma grande iniciativa social também, né? E quando você for uma aluna do Instituto, tudo aquilo lá é seu também. Você pode aproveitar do jeito que você puder aproveitar. Tá certo, Larissa? Sim. Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado, Larissa. De nada. Deixa eu ver se o Lucas Eugênio, eu já falei com o Lucas? Acho que não, né? Lucas? Tá aqui? Acho que o Lucas já foi. Pessoal,
Então eu vou encerrar. Eu acho que eu já consegui conversar com todo mundo que estava querendo conversar. Quem não quiser conversar, depois vai se apresentar e vai postar lá no Moodle a sua apresentação, seu arquivo em PDF, tá? Vocês postem lá na atividade do Moodle. Vocês que se apresentaram não precisam, vocês já estão com a atividade realizada. Eu vou lançar a nota lá. Eu quero dar as boas-vindas para todos vocês. Quero dizer para vocês que eu estou muito satisfeito de ser professor de vocês. Dá para perceber que a gente tem uma turma aqui excelente que vai aproveitar muito o conhecimento que eu tenho para passar para vocês. Conhecimento esse que está distribuído nas apostilas, mas também nas aulas práticas que a gente vai ter. O curso começa muito teórico, mas depois a gente passa a brincar com HTML e CSS puramente. Então a gente passa a trabalhar só com um laboratório na área de desenvolvimento de página estática, tá? E é um curso muito divertido. Eu gosto muito de ministrar essas aulas. E eu espero que vocês se divirtam também comigo. E, por favor, não deixe de perguntar sempre que for necessário. Até semana que vem, pessoal.